existe um efeito óptico que faz parecer que a água está descendo, formando verdadeiros rios subaquáticos. O fenômeno ocorre devido à areia e ao lodo, que são arrastados pelas margens da ilha e levados para o oceano. Esses sedimentos caem no fundo e criam um efeito de espuma que visualmente se assemelha a uma cachoeira. Mas o fato mais interessante é que a profundidade dessa cachoeira ultrapassa os 200 metros. Imagine como isso deve parecer do alto de um avião. E o que é ainda mais impressionante? A cachoeira subaquática pode ser vista apenas do ar, e por isso muitos turistas tentam subir de helicóptero para apreciar essa visão. Da altura, a vista é deslumbrante, com o contraste entre as águas azul turquesa do oceano e a areia clara que forma esse fluxo mágico. E aqui começa o verdadeiro mistério. A cachoeira subaquática não é a única cachoeira em Maurício. Rios e riachos internos criam verdadeiras cascatas nas montanhas. Mas você já pensou em ver essas cachoeiras de cima? Nesse paraíso, há muitos mistérios esperando para serem descobertos. Na floresta tropical de Daintree, a mais antiga floresta tropical do mundo, é possível encontrar mais de 30.000 espécies de plantas e animais. Imagine que aqui habitam seres raros como o emu, que pode atingir até 2 metros de altura, e lagartos que pesam até 10 quilos. Essas florestas estão cheias de vida e seu ecossistema é um dos mais complexos do planeta. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Algumas árvores aqui existem há mais de 2.000 anos. Suas raízes penetram o solo como arquitetos naturais. Isso significa que ela sobreviveu a muitas mudanças climáticas e ecossistemas, preservando espécies únicas que poderiam ter desaparecido em outros lugares. Entre a névoa e as nuvens que envolvem o platô, escondem-se cachoeiras e lagos que parecem saídos de um conto de fadas. Alguns deles têm mais de 30 metros de altura e suas águas escorrem por pedras lisas, como se alguém tivesse pintado o mundo ao redor com cores vibrantes. E quando você está na beira do precipício, a vista se abre para as florestas que se estendem até o horizonte. Esse cenário é hipnotizante e deixa a sensação de estar na beira do mundo. E o que é ainda mais intrigante, no platô da montanha Roraima encontram-se vestígios de antigos oceanos, fósseis que contam como era a vida milhões de anos atrás. O Lago Mone, localizado no Japão, parece uma pintura saída de um sonho. Sabe o que torna esse lugar tão especial? Aqui nadam carpas koi, que podem viver até 200 anos e alcançar até 1 metro de comprimento. Imagine como elas deslizam graciosamente pela água, deixando atrás de si leves círculos. Todo ano, milhares de turistas se dirigem até aqui para ver esse espetáculo incrível. No verão, o lago se cobre de flores de lótus e seus pétalos rosados e brancos criam um espetáculo impressionante. Mas isso ainda não é tudo. A superfície d'água, que reflete as árvores verdes e o céu azul, parece um espelho e atrai artistas de todo o mundo. E aqui vai um fato interessante. Nesse lago, é possível encontrar mais de 100 tipos diferentes de plantas. Os moradores locais dizem que todas as manhãs é possível ver os raios de sol
penetrando na folhagem, criando efeitos luminosos fascinantes. Mas isso ainda não é o mais incrível. Além do lago, há templos antigos e trilhas pitorescas, onde o tempo parece ter parado. As pinheiros antigos que se alinham às margens podem alcançar até 30 metros de altura e suas raízes se entrelaçam firmemente na terra, como se abraçassem. E a grande pergunta: como a natureza conseguiu criar um lugar tão harmonioso? Tudo isso é possível graças ao clima único dessa região, onde a umidade atinge 80%, favorecendo o crescimento de uma grande variedade de plantas. Aqui, até o ar parece impregnado de beleza. As montanhas ocidentais, que se estendem por mais de 1.000 quilômetros ao longo da costa oeste da Índia, guardam verdadeiros tesouros da natureza. Imagine que, nestas montanhas, existem aproximadamente 7.000 espécies de plantas, das quais mais de 1.000 são endêmicas. Elas não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Mas isso ainda não é o mais estranho. Aqui habitam animais raríssimos como o nilgai e os lêmures, que podem se vangloriar de suas cores vibrantes e comportamentos fascinantes. É como se você estivesse na beira do mundo, mas isso não é tudo. Em Huacatina, há lendas misteriosas sobre sua origem. Os moradores locais contam a história de uma jovem que, ao perder seu amor, chorou tanto que suas lágrimas se transformaram nesse lago. Não é fascinante? Além disso, o oásis é conhecido por seu microclima único. Aqui a temperatura pode variar de 25 a 40 graus Celsius, mas na sombra das árvores você pode encontrar uma brisa que convida ao descanso. E o mais impressionante de tudo, nesse oásis crescem palmeiras que podem atingir até 20 metros de altura, criando um contraste impressionante com as dunas de areia ao redor. Subir uma das dunas em Huacatina não é apenas um desafio físico, é uma verdadeira aventura. Imagine uma cachoeira com 120 metros de altura, cujas corredeiras caem de um penhasco, formando um arco-íris ao sol. A cachoeira Hengifoss, localizada na Islândia, é considerada a terceira maior do país e impressiona não apenas pela altura, mas também por suas características geológicas. As rochas ao redor da cachoeira são camadas de rocha vulcânica que se formaram há milhões de anos, criando uma paisagem natural única. Você sabia o que torna essa cachoeira especialmente atraente? Ao longo dos séculos, os moradores locais utilizaram esses troncos como fonte de água, especialmente durante os períodos secos. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Essas árvores têm a capacidade de mudar de acordo com a estação. No verão, elas se cobrem de folhas verdes, enquanto no inverno as perdem, ficando nuas, parecendo grandes mãos estendidas em direção ao céu. Isso cria um contraste hipnotizante com o cenário circundante, onde crescem muitos outros tipos de plantas. A Alameda dos Baobás se tornou uma verdadeira joia para turistas e fotógrafos. Todo dia, pessoas se reúnem aqui para registrar o pôr do sol, quando o sol pinta o céu com tons vibrantes e as sombras dos baobás se tornam longas e misteriosas. Este monumento natural atrai não apenas pela sua beleza, mas também pelo importante ecossistema que o rodeia.
Você sabia que em Madagascar cresce mais de 90% das espécies de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo? A Alameda dos Baobás não é apenas uma série de árvores, é parte de um ecossistema mais amplo que continua a fascinar os cientistas. Cachoeira de Kuangse não é apenas uma queda d'água, mas uma verdadeira fábula natural, onde a água cai de uma altura de 20 metros e forma impressionantes piscinas de um tom de azul turquesa. Imagine como essa água transparente reflete a luz do sol, criando cores mágicas que não se encontram em nenhum outro lugar. Mas isso ainda não é o mais fascinante. Nessa região, você pode encontrar espécies raras de animais, como pandas negros e diversas aves tropicais. Mas isso não é tudo. Em dias claros, a água do lago adquire uma cor azul turquesa, como se alguém tivesse espalhado pedaços de turquesa pela superfície. Sabe o que acontece quando ventos uivantes levantam ondas no Lago Abraão? As esferas de gelo começam a rolar pela superfície, criando uma melodia que lembra o som de sinos. Esse fenômeno atrai não apenas fotógrafos, mas também amantes de aventuras que buscam capturar o momento em que a natureza se torna uma artista. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O Lago Abraão foi criado artificialmente em 1962 com a ajuda de uma barragem, mas suas belezas naturais atraem atenção há décadas. Todo ano aqui acontecem muitos festivais onde as pessoas podem desfrutar não apenas da natureza, mas também de todos os seus mistérios. Sabe o que é ainda mais impressionante? O Lago Abraão faz parte de um parque nacional onde habitam espécies raras de animais, como corujas brancas e alces de cauda preta, que criam um ecossistema único ao redor do lago. Imagine um lago onde a água ferve como em uma chaleira e o vapor sobe no ar, criando visões maravilhosas. O Lago Geyser, na Kamchatka, não é apenas um lago, mas uma verdadeira laboratório natural onde a temperatura da água pode atingir 100 graus Celsius. Aqui nas profundezas fervem fontes termais e ao redor delas se formam depósitos brilhantes que lembram obras de arte. Mas o que é ainda mais impressionante? Nesta região, há mais de 100 geysers, e alguns deles, como o geyser Vulcão, lançam jatos de água até 30 metros de altura. Mas isso não é tudo. Uma das características mais intrigantes, o edifício possui mais de 360 mosaicos, cada um criado com pedras semi-preciosas, sementes de mostarda, lápis-lazuli, jade e ágata. Todos esses materiais foram extraídos de diferentes partes da Índia e até mesmo de outros países como Sri Lanka e Tibete. E aqui começa o verdadeiro mistério. O Taj Mahal foi construído em memória da esposa do imperador Shah Jahan, Mumtaz Mahal, mas seus restos mortais não estão simplesmente enterrados sob seu domo. Eles estão em uma cripta, cercada por 8 salas angulares, cada uma simbolizando diferentes aspectos da vida. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Dentro do próprio edifício, foram descobertos efeitos sonoros. Os arquitetos utilizaram propriedades acústicas para que o som se refletisse e criasse um efeito de eco, adicionando uma atmosfera de mistério e grandiosidade. Imagine-se em pé, na beira de um precipício,
com as montanhas se estendendo à sua frente como se um artista tivesse espalhado cores vibrantes por elas. As montanhas coloridas de Zhangye Danxia, na China, parecem uma exposição de arte contemporânea da natureza, utilizando camadas de arenito vermelho, amarelo e verde, formadas ao longo de milhões de anos. Mas isso ainda não é o mais estranho. A altura dessas montanhas chega a 700 metros e suas formas únicas e cores são resultado da erosão e da ação do vento. Cada camada é composta por diversos minerais que formam essa paleta deslumbrante, incluindo óxidos de ferro que lhes dão tons intensos. E o que é ainda mais impressionante, essas montanhas não são apenas bonitas, mas também são o habitat de espécies raras de animais, como cervos pintados e diversas aves. Mas isso ainda não é o mais estranho. A natureza ao redor está cheia de mistérios, e os povos indígenas transmitiram lendas sobre espíritos que supostamente protegem essa terra ao longo dos séculos. Cada pedra aqui guarda sua própria história, e suas formas às vezes lembram figuras de pessoas e animais. O que mais impressiona? No horizonte, você pode ver como as sombras das rochas mudam com o movimento do sol, criando ilusões que parecem vivas. E essas mudanças ocorrem tão rapidamente que você pode perder a noção do tempo. A cada passo, você se mergulha em um mundo onde a natureza e a cultura se entrelaçam. E a altura de alguns desses monolíticos é comparável a prédios de 30 andares. Todos os dias, turistas chegam aqui para apreciar essa visão, e isso não é uma coincidência. Incrível, mas esse lugar não só atrai a atenção, mas também tem um grande valor para o estudo da geologia. Por exemplo, na Vale dos Monumentos, você pode encontrar fósseis de organismos marinhos antigos que indicam que, em algum momento, essa região foi o fundo de um oceano. Zlatni Rat, ou Zlatni Hat, na Croácia, não é apenas uma praia, mas um verdadeiro milagre da natureza que muda sua forma dependendo do vento e das correntes. Imagine uma linha costeira que pode se estender até 100 metros de largura em alguns pontos, criando um canto único para descanso no mar Adriático. Mas isso não é tudo. Zlatni Rat é cercado por densas florestas de coníferas e possui água transparente, onde a visibilidade pode chegar a 20 metros. E agora, o mais incrível. O Lago Ai está conectado a um sistema fluvial subterrâneo que passa por cavernas de karst nas proximidades. Quando o nível da água no lago cai, em suas redondezas surgem artefatos antigos, como cerâmica e ferramentas, deixados por pessoas que viveram aqui há milhares de anos. Esse lugar não só atrai turistas, mas também é um verdadeiro tesouro arqueológico. E mais um fato fascinante. O Lago Ai é cercado por penhascos verticais que chegam a 100 metros de altura, criando um contraste impressionante com sua superfície tranquila. Esse espetáculo atrai alpinistas e fotógrafos de todo o mundo que buscam capturar essa maravilha da natureza. O Groto Azul em Malta não é apenas uma caverna, mas uma verdadeira fábula subaquática, onde a luz e a água criam magia. Imagine, a profundidade pode alcançar até 30 metros e as águas azuis
brilham como joias preciosas quando os raios de sol penetram na caverna. Esse espetáculo é hipnotizante e simplesmente não pode deixar ninguém indiferente. Você sabia que as cavernas do Groto Azul eram conhecidas desde a antiguidade? Os moradores locais as usavam como refúgio e até mesmo como local para pesca. Mas isso não é o mais interessante. Aqui você pode encontrar espécies marinhas únicas, como peixes coloridos e estrelas do mar raras. Esses seres não têm medo dos humanos e muitos turistas podem vê-los bem aos seus pés. E agora imagine que exatamente aqui, nessa praia, foram encontrados fósseis com mais de 70 milhões de anos, o que atesta a existência de antigos ecossistemas marinhos. Todo verão, milhares de turistas se dirigem a esse local. E não à toa, sua areia é tão macia que parece que você está caminhando em farinha. Sabe por quê? Justamente aqui são realizadas competições internacionais de windsurf. Esse lugar atrai atletas de todo o mundo, pois as condições de vento são ideais para esses esportes radicais. E agora imagine que nas proximidades de Zlatni Hat crescem espécies raras de plantas, listadas na lista vermelha. Suas flores vibrantes contrastam com o profundo azul do mar, criando paisagens deslumbrantes que não deixarão indiferentes nem os mais experientes viajantes. E o mais impressionante de tudo, todo ano Zlatni Hat muda sua forma e nenhuma visita será igual à anterior. Cachoeira subaquática nas margens de Maurício é algo incrível. Imagine estar olhando para o oceano, mas abaixo da superfície há uma cachoeira que cria a ilusão de que a água está caindo no vazio. Mas isso não é tudo. Aqui também podemos encontrar uma grande variedade de animais selvagens, como coalas e cangurus. E agora imagine que essa região foi formada há milhões de anos como resultado de poderosos processos geológicos. Todo ano, mais de 3 milhões de turistas vêm aqui para admirar não apenas as vistas deslumbrantes, mas também os singulares formados naturais, como as Pedras das Três Irmãs. Essas rochas se erguem até uma altura de 200 metros, e são resultado do processo de intemperismo, mas o mais estranho ainda está por vir. Nos canyons das Montanhas Azuis, podemos encontrar verdadeiros tesouros, pinturas rupestres criadas pelos aborígenes que habitam essa região há mais de 30 mil anos. Sua arte nos dá uma visão da vida e da cultura dos povos indígenas da Austrália. E o mais impressionante é que essas pinturas ainda mantêm sua vivacidade e detalhes, apesar do tempo. Imagine as majestosas rochas esculpidas no calcário que emergem diretamente dos abismos marinhos. São os 12 Apóstolos. Essas formações naturais, que outrora faziam parte da linha costeira, agora se erguem a uma altura de até 60 metros acima do oceano, criando um contraste impressionante com as águas azuis. Mas isso ainda não é o mais estranho. Apenas em algumas centenas de anos, devido à erosão e à ação das ondas, o número de apóstolos diminuiu de 12 para 8. Um dos mais conhecidos, chamado Londres, desmoronou em 2005, deixando apenas lembranças de sua antiga grandeza. Mas o que é ainda mais impressionante?
Essas plantas não apenas fornecem habitat para muitos animais, mas também desempenham um papel crucial na purificação da água que passa pelo parque. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Everglades, é possível encontrar mais de 400 tipos de aves. É um verdadeiro paraíso para os ornitólogos, pois algumas dessas aves migram por milhares de quilômetros para voltarem aqui todos os anos. Se você pensava que o Everglades é apenas um pântano, prepare-se para um choque. Nesse parque também corre um rio que se move a uma velocidade de apenas 1 metro por dia. Esse fenômeno incrível cria um ambiente único, onde a flora e a fauna se adaptam ao fluxo lento. Você sabia que nesse lugar foram encontrados vestígios de antigas civilizações? Arqueólogos descobriram artefatos que indicam que pessoas habitavam aqui há mais de 1000 anos. No Everglades há muitos mistérios, e a cada ano os pesquisadores descobrem algo novo. Você já ouviu falar no Poço de Thor? Não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira fossa d'água que parece se perder na infinitude. A altura das ondas que se quebram nas rochas pode chegar a 6 metros, e quando a água se retira, cria-se o efeito de um gigantesco sifão que puxa a água com tamanha força que alguns observadores ficam sem fôlego. Imagine ver a água se afastando com um estrondo, mergulhando na escuridão, e então, de repente, explodindo para fora como um jato d'água. Nesse momento, o geyser pode lançar água a uma altura de até 10 metros, criando a sensação de que a própria natureza está brincando de esconde-esconde com você. Isso não é apenas um espetáculo, é uma verdadeira sinfonia das forças da natureza, onde água, pedra e vento interagem, criando momentos únicos. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Poço de Thor muda ativamente dependendo das marés. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em algumas ilhas, como Tuan Chau, há formações calcárias incríveis, com até 100 metros de altura, que parecem esculpidas pelas mãos de gigantes. Imagine como essas rochas foram moldadas pelo vento e pela água ao longo dos anos, criando formas caprichosas. Mas isso não é tudo. No Golfo, existe um ecossistema único, onde habitam espécies raras de animais, como o rinoceronte branco e várias espécies de tartarugas marinhas. Esses animais escolheram o Halong como seu lar devido à pureza da água e à abundância de alimentos. E o que é ainda mais impressionante? No Golfo de Halong, há mais de 80 espécies de peixes e mais de 30 espécies de corais, tornando-o um verdadeiro paraíso para os amantes do mergulho. Apesar de sua popularidade, o Golfo permanece ecologicamente limpo graças aos esforços das autoridades locais para proteger a natureza. Você já ouviu falar no oásis de Wakatina? Não é apenas um recanto da natureza, mas um verdadeiro fenômeno natural, cercado por dunas que podem atingir até 100 metros de altura. Imagine, no meio de montanhas de areia, há um pequeno lago que brilha como uma joia ao sol. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para apreciar não apenas a beleza, mas também as únicas oportunidades para atividades de lazer ativo. Por exemplo, descer de sandboard pelas dunas se torna um verdadeiro desafio. A velocidade pode chegar a 30 km por hora. E você já pensou no que acontece quando você está no topo de uma duna e olha para baixo?
Sabia que alguns desses edifícios tinham janelas cortadas com precisão para observar o Sol em datas específicas? Isso era parte de seus conhecimentos astronômicos que impressionam pela precisão. Machu Picchu também servia como um local sagrado, onde eram realizados rituais relacionados ao culto à natureza. Sabia que nesse lugar foram encontrados mais de 300 tipos diferentes de plantas, muitas das quais eram usadas para fins medicinais? Essas ervas ainda são estudadas por cientistas ao redor do mundo. E o mais impressionante: apesar de Machu Picchu ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo, até hoje não se conseguiu determinar qual era o propósito exato dessa cidadela misteriosa. Talvez ela tenha sido não apenas um centro político, mas também um lugar onde os incas buscavam harmonia com a natureza ao seu redor. O Taj Mahal, uma construção majestosa feita de mármore branco puro, ocupa uma área de 13 hectares. Mas o que você diria se eu dissesse que sua cor muda ao longo do dia? Pela manhã, ele brilha com um suave tom de rosa, ao meio-dia, fica dourado e ofuscante, e à noite adquire um tom quente de ouro. Apesar de sua beleza, o Taj Mahal esconde mistérios que fascinam os pesquisadores. Por exemplo, para construir essa obra-prima, foram utilizados mais de 20.000 trabalhadores, todos sem o uso de tecnologia moderna. Imagine como eles levantavam blocos de mármore de até 30 toneladas, apenas com ferramentas primitivas. Atenção! Neste parque, você pode ver os maiores rebanhos de alces do oeste dos Estados Unidos, que se reúnem principalmente no período outonal. Agora, imagine que sob essas majestosas montanhas existem lagos glaciais com água cristalina. O mais famoso deles é o Lago Jenny, com mais de 1 quilômetro de comprimento. Este lago não é apenas lindo, mas também desempenha um papel crucial no ecossistema do parque, sustentando a vida de muitos organismos aquáticos. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. O Grand Teton foi criado como resultado de atividades vulcânicas e processos tectônicos que ocorreram há milhões de anos. Nas encostas das montanhas, você pode encontrar restos de antigos recifes de coral, que são evidências de que, em algum momento, ali existia o fundo do oceano. Você sabia o que é mais incrível? No parque, existem mais de 100 quilômetros de trilhas para caminhadas e rotas de bicicleta, e cada uma delas revela novas paisagens deslumbrantes da natureza e de animais selvagens. Taisili Nager não é apenas um sistema montanhoso, mas uma verdadeira tesouro de arte antiga. Imagine, nas rochas estão esculpidos mais de 15.000 desenhos que contam a história das pessoas que viveram aqui há milhares de anos. Você sabia que, mais de 7.000 anos atrás, essa região era coberta por verdes pastagens e rios cheios de animais? Naqueles tempos, aqui viviam antílopes, elefantes e até crocodilos. E nas paredes dessas rochas, podemos ver uma cena de caça, onde um homem com uma lança persegue uma grande antílope. Mas isso não é tudo. Os antigos habitantes deixaram vestígios não apenas nos desenhos, mas também em seus rituais. Essas rochas são verdadeiros lares para muitos pássaros marinhos, como gaivotas e cormorões, que fazem seus ninhos nas suas paredes verticais.
A vida deles depende dessas frágeis ecossistemas que atraem turistas de todo o mundo. Imagine como a luz do sol brilha na superfície da água, refletindo nas rochas, criando um espetáculo inesquecível. Todo ano, mais de 2 milhões de pessoas vêm aqui para ver esse milagre da natureza. E esse número continua a crescer. E quando você pensa que viu tudo, a 10 quilômetros da costa, há um santuário marinho subaquático onde se escondem brilhantes corais e peixes exóticos. Esse lugar se tornou um paraíso para mergulhadores que buscam aventuras nas profundezas do oceano. Cada canto dessa beleza natural guarda novos descobrimentos e impressões. E você sabia? Ao redor dos 12 apóstolos, há antigas lendas dos povos indígenas da Austrália que ligam essas rochas à sua cultura e mitologia. Você já ouviu falar da Vale dos Monumentos? Não é apenas um canto pitoresco dos Estados Unidos, mas um lugar onde as alturas das rochas chegam a 700 metros. Essas majestosas formações vermelhas, parecendo dedos gigantes, apontam para o céu, e sua idade ultrapassa 300 milhões de anos. Imagine um cenário onde, todas as manhãs, o sol pinta as rochas em tons de fogo. E agora, o fato mais incrível. A Vale dos Monumentos serviu como cenário para muitos filmes, incluindo os famosos westerns. Você sabia que foi exatamente aqui que filmaram Onde os Vivos Não Podem e A Jornada para o Oeste? Agora imagine nadar em água cristalina, cercado por altas rochas. Aqui, a água pode atingir temperaturas de até 28 graus Celsius nos meses de verão, tornando o nado uma verdadeira experiência paradisíaca. Mas isso ainda não é tudo. Durante a excursão pelas cavernas, você pode ouvir um efeito acústico incrível, o som, como ecos de música, refletindo nas paredes. Se você pensava que era apenas um belo cenário, prepare-se para uma surpresa. Dependendo da hora do dia, a cor da água muda, transformando o groto em um arco-íris de tons de azul e verde. A combinação única de luz e água cria momentos fotográficos raros que podem ser vistos apenas aqui, em Malta, onde a natureza criou uma verdadeira obra-prima. O Groto Azul não é apenas um ponto turístico, é uma obra de arte viva que continua a inspirar viajantes de todo o mundo. E você sabia? As cavernas subaquáticas aqui podem esconder segredos que ainda aguardam para serem descobertos. O Lago Tekapo, na Nova Zelândia, não é apenas um lago, é uma verdadeira paleta natural que pode encantar qualquer um. Sua água de um azul vibrante é resultado de um pó fino conhecido como glaciogênio, que se forma devido à erosão dos glaciares montanhosos. O que isso significa para nós? A vala onde o lago está localizado torna seu entorno semelhante a uma pintura colorida. Mas isso não é tudo. A cada inverno, a água do lago se torna uma cena para fenômenos naturais impressionantes. Quando a temperatura cai abaixo de zero, uma fina camada de gelo se forma na superfície, brilhando ao sol como milhões de cristais. Isso atrai fotógrafos de todo o mundo que desejam capturar esse momento mágico. E sabe o que é ainda mais impressionante? Nesta região, há um dos cantos mais escuros do céu, perfeito para observar as estrelas.
Sua forma simétrica em cone faz dele um dos objetos mais fotografados do mundo. Ao seu redor existem muitos mitos e lendas, e não é à toa, pois a montanha é considerada sagrada tanto no shintoísmo quanto no budismo. Agora imagine isso. A cada final de semana de verão, milhares de pessoas subem ao topo para assistir ao amanhecer, conhecido como Gohan, quando o céu se enche de cores vibrantes. Este espetáculo é tão impressionante que muitos dizem que ele muda suas vidas. O Fuji também inspirou muitos artistas, incluindo o famoso Hokusai, que criou uma série de gravuras que retratam essa majestosa montanha. E o que é ainda mais impressionante? O Monte Fuji é cercado por 15 lagos sagrados, cada um com suas características únicas. Por exemplo, o Lago Motosu é o mais profundo, com 130 metros de profundidade. Muitos acreditam que a água desses lagos possui propriedades curativas, e os moradores locais frequentemente vêm aqui em busca de cura. Imagine uma praia onde a areia não é dourada, mas preta como carvão, como se você estivesse em outro planeta. A praia de Reynisfjara, na Islândia, é famosa por suas impressionantes colunas basálticas que emergem do oceano, parecendo grandes tubos de órgão, alcançando até 25 metros de altura. Essas colunas se formaram devido à atividade vulcânica, quando a lava resfriava rapidamente e rachava. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Aqui, devido às ondas fortes, a água pode ser extremamente perigosa. Os moradores locais chamam isso de ondas assassinas, que inesperadamente cobrem a costa, levando consigo turistas imprudentes. Acontecimentos fatais não são raros, e é por isso que é importante ter cuidado. Este espetáculo faz os corações dos turistas pararem, enquanto observam a água quente cortando o ar e deixando nuvens de vapor. Mas ainda não é tudo. A ecossistema único ao redor do lago atrai não apenas turistas, mas também cientistas. Estudos mostram que nestas fontes termais existem micro-organismos capazes de sobreviver em temperaturas extremas. Eles têm um grande potencial para a medicina e a biotecnologia. Imagine que neste lugar a natureza cria sua própria magia e todas as manhãs o lago muda suas cores, refletindo o céu. E no silêncio é possível ouvir o estalo dos bolhas quentes subindo das profundezas. Este lugar é inspirador e fascinante, como nada mais na Terra. Sabe qual é o fato mais interessante? A água no Lago Geyser contém minerais que a tornam semelhante a fontes termais medicinais. Esses minerais atraem não apenas turistas, mas também pesquisadores que estudam suas propriedades, na esperança de desvendar os mistérios da natureza. O cânion de Sumidero não é apenas um desfiladeiro, é uma verdadeira arena natural, onde as paredes atingem até 1 quilômetro de altura. Imagine-se de pé, na beira desse gigantesco abismo, com ao seu redor majestosas rochas que foram formadas há milhões de anos, como guardiões do tempo. Sabe o que torna esse cânion especial? Em suas águas habita uma das espécies de crocodilos mais raras, o crocodilo do rio. Esses predadores podem atingir até 4 metros de comprimento e se sentem muito bem nas águas estreitas do rio Grijalva. Sua caça é uma verdadeira obra de arte, que prende a respiração e faz parar o coração. Mas ainda não é tudo.
O Canyon está localizado em um parque nacional que é lar de mais de 100 espécies de aves, incluindo os raros águias cabeça branca. Agora imagine isso. Ao longo da costa do Crabe, há ilhas onde todas as manhãs é possível ver o sol nascer da água, tingindo o céu com tons de rosa e ouro. Nessas ilhas crescem palmeiras de coco, com até 20 metros de altura, criando o local perfeito para descanso e meditação. E o que mais impressiona? No Golfo, há muitos pequenos praias de areia branca, onde é possível encontrar conchas do tamanho da palma da mão e até maiores. Essas praias são cercadas por água cristalina, com temperatura que não cai abaixo de 24 graus o ano todo. Cada ano, mais de 1 milhão de turistas vêm aqui para desfrutar desse paraíso tropical. E isso não são apenas números. A cada semana, novos cafés e restaurantes são abertos no Golfo, oferecendo pratos locais como frutos do mar frescos e frutas exóticas das ilhas. Machu Picchu, localizado a uma altitude de 2.400 metros, impressiona não apenas por sua arquitetura, mas também por sua história incrível. Esta cidadela foi construída pelos Incas no século XV e permaneceu oculta da civilização até o século XX. Imagine só, quando Hiram Bingham a descobriu em 1911, os moradores locais nem sabiam da existência desse lugar. Cada pedra em Machu Picchu foi trabalhada com tamanha precisão que se mantém sem argamassa. As paredes, construídas com um ângulo de 30 graus, suportam perfeitamente os terremotos que são comuns na região. E agora pense nisso. Como os Incas puderam criar uma estrutura tão complexa sem as tecnologias modernas? Aqui não havia apenas edifícios residenciais, mas também observatórios que permitiam observar o céu estrelado. Espécies como a araucária podem atingir até 35 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares moderno. E o que é ainda mais intrigante? Nesta floresta, é possível encontrar plantas que se comportam como predadores. A dioneia, por exemplo, captura insetos com suas folhas armadilhas, que funcionam em uma 10ª milésima de segundo. Como isso é possível? Isso é resultado de milhões de anos de evolução e adaptação. E aqui começa um verdadeiro paradoxo. Em Daintree, é possível ver tanto espécies tropicais quanto subtropicais. Este lugar é tão diverso que pode ser comparado a um museu vivo da natureza. Mas apesar de toda essa beleza, apenas uma pequena parte da floresta foi estudada por cientistas. Agora imagine que nesta floresta estão escondidos segredos que podem mudar nosso entendimento da ecologia e da biologia. Por exemplo, aqui existem espécies que conseguem sobreviver em condições que não são adequadas para a maioria dos seres vivos. Atenção! Algumas delas, como os cogumelos fitalatos, podem purificar o solo de toxinas. O Parque Nacional Dormitor não é apenas um lugar bonito, mas um verdadeiro paraíso para os amantes de aventuras. Aqui estão 32 lagos glaciais, cada um com sua cor e características únicas. Por exemplo, o Lago Negro, com uma área de 338 hectares, parece uma esmeralda brilhante entre as montanhas. Mas isso não é tudo. A altura do maciço montanhoso Dormitor chega a 2.053 metros.
Isso significa que aqui você pode não apenas apreciar vistas deslumbrantes, mas também testar sua força subindo em costas íngremes. E você sabia que algo ainda mais impressionante? Essas majestosas aves, com envergadura de até 2 metros, pairam sobre o cânion, criando um espetáculo impressionante. Imagine-se navegando pelo rio, enquanto essas criaturas incríveis voam acima de você. Agora imagine que nesse lugar também habitam jaguares, que às vezes saem à margem para beber. Eles preferem se esconder na densa floresta, mas às vezes podem ser vistos quando rastejam pela margem em busca de comida. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. O cânion está cheio de cavernas secretas e cachoeiras que se escondem dos olhos dos não iniciados. Uma delas, a cachoeira El Chiflón, cai de uma altura de 35 metros e cria uma impressionante arco-íris quando os raios de sol passam pelas gotas d'água. Sabe o que é ainda mais impressionante? Dentro dessas cavernas, arqueólogos encontraram desenhos antigos deixados por tribos locais que outrora habitavam essas terras. Esses desenhos contam sobre a vida e a cultura das pessoas que viviam aqui muito antes das civilizações modernas. O Niagara Falls despeja água de uma altura de 56 metros, e isso não é apenas um número impressionante. Cerca de 6.000 toneladas de água passam pelo Falls em 1 segundo. Imagine essa massa de água caindo rapidamente, formando nuvens de respingos que podem ser vistas a quilômetros de distância, criando um efeito de arco-íris em dias ensolarados. Você sabia que o Niagara Falls, na verdade, é composto por 3 cachoeiras separadas? A principal cachoeira, conhecida como Grand Falls, é a mais impressionante, mas seus vizinhos menores, Little Falls e Canadian Falls, não são menos fascinantes. Cada um deles tem suas próprias características únicas, criando um espetáculo visual incrível. Mas isso não é tudo. Contra o areia preta, destacam-se rochas cinzentas e brancas, e ao longe, os famosos penhascos de Nisdrangar, que lembram guardiões majestosos desse lugar mágico. Mas isso não é o mais estranho. As tradições locais dizem que esses penhascos são habitados por trolls, que se transformam em pedra se forem pegos pela luz. Se você pensava que a praia de Reynisfjara consistia apenas em formas naturais únicas, aqui está uma surpresa. Aqui também habitam muitos pássaros, incluindo álbatros, que durante a temporada de reprodução se reúnem em grandes colônias. Esses pássaros não apenas são coloridos, mas também são capazes de mergulhar até 30 metros de profundidade em busca de comida. Toda essa beleza é cercada por majestosos glaciares e vulcões, criando um contraste impressionante com a areia preta. E o mais surpreendente, em uma das cavernas dessa praia, você pode encontrar fósseis de seres marinhos que habitavam essas águas há milhões de anos. As Montanhas Azuis não são apenas um canto pitoresco da Austrália, mas um verdadeiro fenômeno natural. Localizadas a uma altura de até 1 quilômetro acima do nível do mar, aqui podemos encontrar ecossistemas únicos que impressionam pela diversidade de flora e fauna. Sabia que, devido à grande quantidade de eucaliptos, o ar dessas montanhas está saturado com minúsculas gotas de óleo
criando um nevoeiro característico de tom azulado. Essas montanhas são o lar de mais de 18.000 espécies de plantas, incluindo orquídeas raras e árvores que podem alcançar até 70 metros de altura. Astrônomos de todo o mundo afirmam que a visibilidade das estrelas aqui é 3 vezes melhor do que nas condições urbanas. Isso torna o Lago Tekapo um verdadeiro paraíso para os amantes da astronomia. Todos os anos, milhares de turistas se reúnem aqui para ver não apenas a beleza do lago, mas também a Catedral de São João, construída em 1930. Esta pequena igreja de pedra, localizada à beira do lago, tornou-se um símbolo da região, atraindo atenção por sua arquitetura e vistas pitorescas das montanhas. E quando você pensa que é tudo, espere, ainda há muito mais para descobrir. Por exemplo, nas proximidades do lago, vivem espécies raras de aves como o pica-pau preto, que constrói seus ninhos apenas em locais específicos. Isso torna o lago não apenas um lugar de lazer, mas também um importante local para a conservação da natureza. Cada visita aqui é uma nova descoberta, pois neste canto do mundo há um número infinito de mistérios esperando para serem revelados. O Lago Abraão, localizado no Canadá, guarda mistérios em suas profundezas que desafiam os cientistas. Imagine, água fria que congela na superfície forma esferas de gelo incríveis, que, como artefatos alienígenas, surgem à superfície e se tornam uma verdadeira sensação para os turistas. Todo dia de inverno aqui se pode encontrar formações de gelo do tamanho de uma bola de futebol, que são bolhas de metano congeladas. Essas bolhas se formam devido à decomposição de substâncias orgânicas no fundo do lago e, quando subem, criam padrões gráficos interessantes sob a camada de gelo. Em alguns lugares, você pode encontrar até plantas raras que crescem apenas nessa região, adaptando-se às condições severas. Agora, imagine isso. Essa região não possui apenas um cenário pitoresco, mas também vestígios antigos da civilização humana. Arqueólogos encontraram artefatos datados de mais de 3.000 anos, indicando que essas terras já foram habitadas por tribos antigas. Se você pensava que essas montanhas eram apenas bonitas, prepare-se para se impressionar ainda mais. O nascer do sol aqui transforma o cenário em um verdadeiro caleidoscópio, quando as cores mudam gradualmente e as sombras brincam nos declives. Esse fenômeno atrai milhares de turistas que desejam capturar esse momento em uma foto. E o mais impressionante de tudo, as montanhas coloridas fazem parte de um geoparque ainda maior que abrange uma área de mais de 13.000 quilômetros quadrados, tornando-as não apenas um fenômeno natural, mas também um importante objeto de estudo para geologia e ecologia. Imagine uma alameda onde árvores de até 40 metros de altura, como arranha-céus, se estendem em direção ao céu e seus troncos lembram garrafas gigantes. Esta é a Alameda dos Baobás, em Madagascar, um dos mais impressionantes espetáculos naturais do planeta. Essas árvores únicas, conhecidas como Adansonia, podem viver mais de 1.000 anos e ter um diâmetro de até 20 metros. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os baobás não apenas impressionam pelo tamanho,
mas também guardam uma história incrível. Dentro de seus troncos há até 30% de água, o que permite que eles sobrevivam em condições de seca. O segredo de sua forma única está na complexa interação entre erosão e processos sedimentares. Cada agulhão que você vê foi formado ao longo de milhares de anos de trabalho da água, que dissolveu as rochas moles, deixando apenas os penhascos duros. E agora imagine que, em uma única noite, essa região pode receber mais de 30 centímetros de neve, que começa a derreter lentamente, criando novas formas. Quer saber como esses agulhões ficam ao pôr do sol? Eles assumem incríveis tons de violeta e ouro, parecendo se transformar em uma pintura viva. No parque, você também pode encontrar plantas raras, como o pinheiro vermelho, que cresce apenas acima dos 2.000 metros de altitude. E o mais intrigante, além das plantas, o Bryce Canyon também abriga animais. Você sabia que é possível encontrar coiotes e até leões montanheses por lá? Esses predadores vagueiam pelo parque em busca de comida e suas pegadas podem ser vistas nas trilhas. O Parque Nacional Grand Teton é famoso por suas montanhas, cujas alturas ultrapassam os 4.000 metros. Isso significa que elas são quase 2 vezes mais altas que os prédios mais altos de Nova York. E isso ainda não é tudo. No parque, crescem mais de 400 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Você sabia que o Grand Teton não é apenas montanhas? Aqui vivem animais como o grizzly e o urso negro, além de mais de 100 espécies de aves. Algumas delas, como o águia de cabeça branca, têm envergadura de até 2 metros. Por exemplo, em áreas mais frias, encontram-se micro-organismos que tingem a água de verde e amarelo, criando um efeito de arco-íris. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O Grande Fonte Prismático é o 3º maior manancial termal do mundo. Sua profundidade é de cerca de 7 metros, e ele está cheio não apenas de água, mas de verdadeiros milagres termais, que podem ter milhares de anos de idade. Agora imagine que esse manancial está cercado por florestas densas e montanhas pitorescas, onde vivem ursos e bisões. Todo ano, mais de 50.000 turistas vêm aqui para apreciar essa beleza e fazer fotos inesquecíveis. Mas você sabia que nesse lugar não há apenas beleza? A água do manancial contém muitos minerais que podem ser benéficos para a saúde. Isso faz com que ele não seja apenas um milagre da natureza, mas também uma potencial fonte de propriedades curativas. O Monte Fuji não é apenas uma montanha, mas o vulcão mais alto do Japão, com 3.776 metros de altura. Imagine uma vista panorâmica que abrange 3 províncias, cercada por lagos pitorescos, como o Lago Kawaguchi e o Lago Saiko. Este é um lugar onde a natureza e a cultura se entrelaçam, atraindo milhões de turistas. Mas você sabia que o Fuji é um vulcão ativo, que pela última vez entrou em erupção em 1850? Mas há mais. O Rio de Janeiro Bridge não é apenas uma via de transporte, é um símbolo cultural. Construído durante a dinastia Song,
ele serviu como uma importante artéria para o comércio entre regiões. A arquitetura fantástica do ponte atrai milhares de turistas e suas linhas curvas e detalhes coloridos o tornam semelhante a uma obra de arte. Você sabia que o ponte foi restaurado após devastadores enchentes? A restauração custou milhões de yuanes, mas cada centavo gasto valeu a pena. Além disso, no ponte, você pode ver esculturas de madeira entalhadas que contam a história local e os mitos. Agora imagine, em um dia claro, você está no ponte e abaixo de você se estende uma paisagem pitoresca com rios e montanhas. Não é apenas um ponte, são as portas para o passado, onde história e modernidade se entrelaçam em uma dança fascinante. Quantos outros maravilhas ainda estão escondidos nas profundezas da China? Imagine-se caminhando pela floresta de bambu de Arashiyama. Não é apenas um parque, mas uma obra de arte viva, onde a altura do bambu pode atingir 20 metros. Quando você passa entre esses gigantes verdes, ouve o vento sussurrando nas folhas, criando uma melodia que é impossível de esquecer. Mas o que é realmente impressionante, o bambu pode crescer 30 centímetros por dia. O Baikal contém cerca de 20% das reservas de água doce do mundo, o que equivale a aproximadamente 165 bilhões de metros cúbicos. Para que você entenda a escala, isso é equivalente a 8 bilhões de piscinas olímpicas cheias. Agora, imagine que nesse lago existe uma das ecossistemas mais antigas do mundo, preservada desde a era glacial. Os micro-organismos que vivem aqui podem ter mais de 7 milhões de anos. Como eles sobreviveram a essas condições? Seu segredo está nas propriedades únicas da água, que possui composições químicas incomuns. Mas você sabia que há algo ainda mais impressionante? Apesar de sua importância, o Baikal enfrenta ameaças de poluição e mudanças climáticas. Cerca de 30% de suas margens já foram afetadas pela atividade humana. E você quer saber qual forma de vida pode sobreviver a essas condições extremas? É a amiba, que pode se adaptar a mudanças de temperatura e oxigênio. Esses pequenos organismos são verdadeiros campeões da sobrevivência. Cascata de Guilfos, um verdadeiro milagre da natureza, que se precipita de uma altura de 30 metros. Não é apenas uma cachoeira, mas um espetáculo completo. Seus poderosos fluxos de água formam 2 impressionantes saltos antes de desaparecerem em uma estreita ravina, lembrando uma enorme fenda na terra. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dependendo da época do ano, a cachoeira pode parecer completamente diferente. No verão, suas águas fervem com um rugido, enquanto no inverno, formações de gelo criam um cenário mágico, como se saído de um conto de fadas. E sabe o que é ainda mais impressionante? A água que cai da cachoeira contém até 30% de minerais, tornando-a extraordinariamente pura e transparente. Todo ano, Guilfos atrai mais de 600 mil turistas, que se posicionam na beira do abismo e observam com o coração na mão, enquanto a água desce com um estrondo ensurdecedor. Aqui
você pode encontrar fontes que funcionam em horários específicos, criando um espetáculo que deixa sem fôlego. As jatos d'água chegam a uma altura de 20 metros, como se dançassem ao som da música. Agora imagine que essa beleza esconde muitos mistérios. Por exemplo, em Versalhes, há túneis secretos que eram usados para o deslocamento das pessoas reais de uma sala para outra sem serem vistas. E o mais incrível é que cada fonte nos jardins tem sua própria história e mecanismo que impressionaria até os engenheiros modernos. O Palácio de Versalhes não é apenas um monumento arquitetônico, é uma época inteira que ainda influencia a cultura e a arte da França. Por exemplo, seus grandes salões foram usados para eventos históricos importantes, incluindo a assinatura de tratados de paz. 83 metros de comprimento é o comprimento da famosa Galeria do Palácio, onde ocorriam recepções reais. O Rio de Janeiro Bridge, na China, é uma construção que pode impressionar até os mais experientes viajantes. Com 400 metros de comprimento e 30 metros de largura, sua construção é o que mais chama a atenção. O ponte foi construída sem um único prego e quase toda ela é feita de madeira. Cada viga usada na construção é feita de uma madeira vermelha resistente, que pode durar mais de 100 anos. Mas o que realmente impressiona é o sistema único de conexões, que permite que os elementos de madeira se dobrem, garantindo a estabilidade do ponte, mesmo durante fortes terremotos. Por exemplo, sabia que nestas montanhas é possível encontrar um lêmure do tamanho de um gato que caça insetos, escondendo-se sob as folhas? E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. As montanhas ocidentais são lar de mais de 400 espécies de aves, incluindo raridades como o gavião azul pequeno e o martim lunar. Essas aves vivem em condições onde a umidade chega a 90%, e cada um de seus gritos se espalha pela floresta como música da selva. Mas como isso aconteceu? Tudo se deve a uma combinação única de ecossistemas e clima, que cria condições ideais para a vida de muitos organismos. Por exemplo, aqui existem florestas tropicais que se cruzam com zonas mais secas, criando microclimas incríveis. Mas você sabia o que é mais incrível? As montanhas ocidentais estão em risco de extinção. Cerca de 30% de sua biodiversidade já foi perdida devido à atividade humana. Você já ouviu falar que o Lago Baikal é o mais profundo do planeta? Sua profundidade máxima é de 1.741 metros, o que o torna mais profundo do que o Monte Elbrus, a montanha mais alta da Europa. Mas os mistérios subaquáticos do Baikal não se limitam apenas à profundidade. Em suas águas vivem mais de 300 tipos de peixes, incluindo a foca Baikal, o único mamífero marinho de água doce do mundo. Imagine que esses seres encantadores podem mergulhar até 100 metros e prender a respiração por até 40 minutos. E isso ainda não é tudo. Cada maré e refluxo muda a paisagem, como se a natureza mesma estivesse pintando suas obras-primas em um quadro de pedra e água. Mas isso não é tudo. O Golfo de Fundy é famoso por seus ecossistemas únicos, onde vivem estrelas do mar do tamanho de pratos e caranguejos que podem se esconder
na areia solta. Esses organismos se adaptaram a condições extremas e só podem ser encontrados aqui. Mas o que é ainda mais impressionante? O Golfo é lar da maior população de baleias do leste do Canadá, incluindo baleias jubarte e baleias francas, que podem alcançar 30 metros de comprimento. Esses gigantes do oceano aparecem aqui nos meses de verão, criando um espetáculo emocionante para os aventureiros. E aqui vai um fato interessante. No Golfo de Fundy está o farol mais antigo do Canadá, construído em 1836, que ainda ajuda os navios a navegarem nas águas turbulentas. Todo ano, o Lago de Ai, conhecido como o Olho da Terra, impressiona seus visitantes com sua cor única, que muda de acordo com a estação do ano e o nível da água. Nos meses de verão, suas águas transparentes brilham com um azul vibrante, lembrando os oceanos sem fim, enquanto no outono se tornam mais escuras, como se refletissem o céu em uma tempestade. Mas você sabia que a profundidade desse lago atinge 38 metros? Isso o torna um dos lagos de karst mais profundos da Croácia. Imagine, essa quantidade de água pode criar paisagens subaquáticas incríveis, das quais poucos sabem. No fundo do lago, encontram-se restos de vegetação antiga e até fragmentos de animais fossilizados que um dia habitaram essas águas. Em alguns lugares, arqueólogos encontraram altares de pedra onde eram realizados sacrifícios para agradar aos deuses. Isso nos faz refletir. Quais eram as crenças das pessoas que viviam em um clima tão rigoroso? Agora imagine isso. Em Taysili Nadjer, é possível encontrar até mesmo os restos de antigos assentamentos. Arqueólogos desenterraram vasos cerâmicos usados para armazenar água, com mais de 4.000 anos de idade. Interessante, mas é aqui que foi encontrada uma das maiores coleções de desenhos rupestres do mundo, incluindo imagens de pessoas usando trajes estranhos e objetos misteriosos. Esses artefatos abrem portas para um mundo sobre o qual sabemos tão pouco. E o que mais impressiona? Alguns dos desenhos mostram pessoas que, parece, usam trajes com elementos que lembram trajes espaciais modernos. Isso levanta a questão: o que eles sabiam sobre o espaço? O Parque Nacional Everglades não é apenas um milagre da natureza, mas uma verdadeira ecossistema que ocupa uma área superior a 6.000 quilômetros quadrados. Imagine um espaço do tamanho de 13 Manhattans, onde habitam espécies raras e em vias de extinção. Você sabia que no Everglades é possível encontrar alligatores com mais de 4 metros de comprimento? Essas répteis não apenas caçam, elas dominam esse ambiente e sua população é de aproximadamente 25.000 indivíduos. E o mais interessante, no parque também habitam panteras raras, das quais existem cerca de 150, tornando-se verdadeiros símbolos desse lugar. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Everglades está uma das maiores ecossistemas de pântanos do mundo, onde crescem plantas que podem atingir até 10 metros de altura. Neste parque, habitam mais de 200 tipos de aves, incluindo espécies raras listadas na lista vermelha. Imagine, você caminha por trilhas cercadas por majestosas coníferas
e cedros, que podem alcançar 40 metros de altura. Além disso, aqui existem formações kársticas únicas, como o famoso Canyon Tara, que em alguns pontos atinge uma profundidade de 330 metros. Este é um dos cânions mais profundos da Europa. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Durmitor, encontra-se um dos mais longos trilhos pedestres da Montenegro, com mais de 100 quilômetros de extensão. Este trilho atravessa vales pitorescos e passes montanhosos, permitindo ver a natureza selvagem em sua forma mais pura. Você sabia que na área do parque existem vestígios de antigos assentamentos? Arqueólogos encontram aqui ferramentas de pedra com idade de 30 mil anos. A questão é: quais outros mistérios estão escondidos sob o manto dessas majestosas montanhas? O Parque Nacional de Bryce Canyon é famoso por suas impressionantes formações que parecem ter sido esculpidas por um artista. Imagine milhares de agulhas vibrantes de laranja e vermelho, com até 50 metros de altura. São verdadeiras torres naturais, moldadas pelo vento e pela água ao longo de milhões de anos. Você sabia que essas maravilhosas formações são chamadas de hoodoo? Esse termo vem da língua do povo indígena Pueblos e significa espíritos das árvores. Mas espere, isso é apenas o começo. Os agulhões mais altos do parque têm cerca de 7 milhões de anos, tornando-os verdadeiros testemunhas da história geológica da região. Mas isso não é tudo. Anualmente, na vila de Siricauá-Go, ocorre um festival onde os moradores mostram como vivem em harmonia com a natureza, utilizando métodos tradicionais de cultivo. Você sabia que a vila foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2012? Isso ocorreu não apenas por sua arquitetura, mas também por como ela simboliza a conexão entre o homem e a natureza. Aqui não há apenas casas antigas preservadas. É uma história viva que é transmitida de geração em geração. E agora, imagine que na vila de Siricauá-Go existe um sistema de irrigação único que utiliza riachos montanhosos para a agricultura. Esse sistema foi desenvolvido pelos moradores há muitos séculos e ainda é amplamente utilizado. E o mais impressionante, a apenas alguns quilômetros da vila estendem-se majestosas montanhas, cujas encostas são cobertas por florestas com 30 tipos de árvores, muitas das quais são raras e protegidas. O Golfo de Crabe, conhecido por suas montanhas de calcário, impressiona. A altura de algumas rochas chega a 30 metros e sua forma lembra espinhos gigantes emergindo da água. Neste teatro natural único, é possível encontrar mais de 100 espécies de aves, incluindo o raro falcão malai, que caça suas presas com uma velocidade vertiginosa. Mas isso ainda não é o mais impressionante. As cavernas subaquáticas, que guardam muitos mistérios marinhos, atraem mergulhadores de todo o mundo. Nessas profundezas vivem peixes do tamanho de um homem, e os recifes de coral, que se estendem por centenas de metros, encantam com suas cores vibrantes e formas. Durante o inverno, a cachoeira se transforma em um reino de gelo. A temperatura pode cair até 30 graus Celsius e parte da água congela, formando incríveis formações de gelo
que parecem gigantescos estalactites. Essas estruturas de gelo dão um aspecto completamente diferente à cachoeira, atraindo turistas de todo o mundo. E o mais impressionante? O Niagara Falls não sempre esteve no seu local atual. Ele se move alguns centímetros por ano devido à erosão, o que significa que seu aspecto muda com o tempo. Cientistas afirmam que em alguns milhares de anos ele pode estar em outro lugar completamente diferente. Para que você entenda a escala desse fenômeno, a cachoeira se formou há mais de 12.000 anos e, desde então, percorreu um caminho de vários quilômetros. Anualmente, mais de 20 milhões de turistas vêm aqui para ver essa maravilha da natureza. E talvez você seja um deles. O Palácio de Versalhes não é apenas uma residência, é um mundo inteiro, onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Imagine, mais de 700 salas, e a maior delas, o Salão dos Espelhos, mede 37 metros de comprimento e é adornada com 81 espelhos, refletindo a luz de maneira a criar a sensação de infinito. Mas isso é apenas o começo. Ao redor do palácio, estendem-se jardins com uma área de 80 hectares, onde se encontram mais de 300 estátuas e fontes. Durante tempestades fortes e altas marés, a força da água pode ser tão poderosa que até surfistas experientes preferem manter distância. Uma noite de tempestade, alguns corajosos decidiram testar a sorte e foram pegos por uma onda furiosa que parecia rasgar o espaço. Se você pensava que era apenas um lugar bonito para fotos, prepare-se para uma descoberta incrível. O Poço de Thor também é lar de muitos habitantes marinhos, incluindo estrelas do mar coloridas e ouriços do mar pintorescos. Esses seres se adaptaram perfeitamente ao ambiente agitado e se tornam parte desse espetáculo aquático. O poço está localizado na costa do Oregon e sua profundidade é de aproximadamente 3 metros, tornando-o um verdadeiro ímã para turistas e pesquisadores. A cada ano, milhares de pessoas visitam esse lugar misterioso e saem com novas histórias sobre como a água brinca com as pedras e como a natureza demonstra sua força. O Golfo de Fundy não é apenas um golfo, é um lugar onde as marés podem atingir até 36 metros. Imagine que a cada 6 horas, o nível da água sobe tanto que arrasta para a terra inteiros trechos de praia e depois se retira, deixando expostas rochas e o fundo cheio de seres marinhos. O cenário aqui é impressionante. Penhascos íngremes que parecem muralhas gigantescas protegendo a costa e pequenas baías escondidas entre elas, guardando muitos segredos. Imagine como blocos de gelo poderosos desmoronam na água, criando um estrondo ensurdecedor e formam icebergs que flutuam lentamente pelo lago. Esses icebergs podem alcançar o tamanho de pequenas casas e sua cor azul esverdeada é de tirar o fôlego. Cada mudança de cor e forma do glaciar levanta perguntas sobre o aquecimento global. Até que ponto ele está derretendo e quais são as consequências para o ecossistema da região? Mas isso não é tudo. O glaciar Mendenhall não é apenas bonito,
mas também crucial para a flora e fauna locais. Aqui habitam espécies raras de animais como o salmão, que retorna aos seus locais de reprodução, passando por rios glaciais. Você sabia que o salmão encontra seu caminho até o rio usando os campos magnéticos da Terra? E o que realmente é chocante? Glaciares como o Mandendal armazenam cerca de 70% da água doce do planeta. Isso os torna essenciais não apenas para a natureza selvagem, mas também para as pessoas que dependem dessa água. E o que é ainda mais impressionante? Em alguns lugares, o glaciar Mandendal se move a uma velocidade de até 3 metros por dia. El Chiflón não é apenas uma cachoeira, é uma verdadeira sinfonia aquática, onde a água cai de uma altura de 30 metros, criando um espetáculo que toma o fôlego. Sabia que o torna especial? A água, ao cair rapidamente, forma lagos azuis brilhantes que parecem ter sido criados por um artista. Cada um dos 6 saltos da cachoeira possui uma personalidade única. Um deles, por exemplo, forma jatos poderosos que dão ao ar uma sensação de frescor, enquanto o outro forma um espelho tranquilo, refletindo as árvores ao redor. Mas isso não é tudo. Nas proximidades das cachoeiras, cresce flora exótica, incluindo plantas que só podem crescer nessa ecossistema específico. Imagine uma floresta tropical onde cada trilha leva a novos descobrimentos. Ao redor do El Chiflón, você pode encontrar aves raras, como beija-flores com penas brilhantes que voam entre as árvores em flor. É incrível que, além dos peixes, essas águas também abrigam uma grande variedade de caranguejos, tornando esse ecossistema verdadeiramente vivo e diversificado. E que tal um fato intrigante? Cuance não é apenas uma cachoeira. Aqui estão localizados templos antigos e vilarejos onde os moradores preservam suas tradições e costumes. Um desses vilarejos, próximo dali, é conhecido por seus tecidos artesanais, que atraem turistas de todo o mundo. E mais um detalhe interessante. Todos os anos, mais de 100.000 turistas vêm aqui para apreciar a beleza desse lugar e sentir o espírito do Laos. Mas isso é apenas o começo, pois esses locais guardam muitas outras histórias e mistérios que ainda aguardam para serem descobertos. Imagine um manancial que parece uma gigantesca paleta de artista. O grande fonte prismático no Zepiupiúa ocupa uma área quase metade de um campo de futebol. Seus camadas vibrantes, do azul vivo ao laranja intenso, são criadas por micro-organismos únicos que vivem na água quente. Mas isso não é tudo. A temperatura da água no centro do manancial chega a impressionantes 110 graus Celsius. O que torna esse manancial tão especial? Ao seu redor, há zonas termais onde a temperatura varia, e cada zona é habitada por micro-organismos que dão à água uma cor única. Imagine, é como estar ao lado de um poderoso instrumento musical que toca sua melodia da natureza. Mas o que realmente impressiona, Ylfos não sempre foi um objeto natural protegido. No início do século XX, planejava-se construir uma usina hidrelétrica no local. No entanto, os moradores locais e os defensores da natureza conseguiram impedir esses planos, preservando a cachoeira para as futuras gerações. É interessante que quase todos os dias é possível ver um arco-íris na cachoeira,
quando os raios de sol passam através das gotas d'água. Portanto, se você quiser ver esse espetáculo natural em toda a sua glória, é melhor chegar aqui de manhã cedo, quando a luz é especialmente mágica. E agora, imagine que abaixo da cachoeira existem rios subterrâneos que alimentam seus poderosos fluxos. Esses rios abriram caminho através das rochas, acumulando força e energia para um dia explodirem na superfície nesse grandioso espetáculo. A vila de Siricauago é conhecida não apenas pelo seu estilo arquitetônico único, mas também pelo fato de que aqui se conservam mais de 300 casas com telhados em forma de triângulo, que podem alcançar até 7 metros de altura. Essas construções, chamadas de Gassō-zukuri, são feitas de madeira e seus telhados são cobertos de palha, o que permite suportar grandes cargas de neve no período invernal. Imagine só, no inverno, a neve pode atingir até 12 metros de altura. Os moradores locais utilizam essa neve para criar condições ideais para armazenar arroz, que é o principal produto alimentício da região. Todo dia, a floresta é preenchida por uma luz brilhante que se infiltra através da densa folhagem, criando uma atmosfera mágica. Você sabia que, no Japão, o bambu simboliza força e resistência? Ele é usado para construção, fabricação de ferramentas e até mesmo para fazer papel. Mas isso não é tudo. Pelo parque, há trilhas que levam a templos antigos e vistas pitorescas das montanhas. A cada curva, você encontra um novo cenário inesperado. Mas o que é ainda mais emocionante? Na floresta vivem espécies raras de animais, incluindo borboletas noturnas japonesas, que têm uma envergadura de até 10 centímetros. Ao entardecer, quando o sol começa a se pôr no horizonte, o bambu parece brilhar, criando um espetáculo inesquecível. Muitos turistas dizem que esse lugar parece outro planeta, onde o tempo para. Você sabia que a floresta de bambu de Arashiyama é um dos lugares mais fotografados do mundo, atraindo mais de 2 milhões de visitantes por ano? O Golfo de Halong, conhecido por seus 1.800 ilhas e formações rochosas, atrai a atenção por sua beleza incomum. Imagine um cenário onde cada ilha parece um trono imponente, erguendo-se majestosamente sobre a água espelhada. E o mais interessante, muitas dessas rochas foram formadas há mais de 30 milhões de anos, quando forças tectônicas poderosas faziam a Terra se erguer. Sabe o que acontece quando você desce para as cavernas subaquáticas do Golfo? É uma verdadeira magia. Em algumas delas, você pode encontrar espécies marinhas raras, incluindo caranguejos e corais que brilham na escuridão, como estrelas. E se você decidir mergulhar, verá que o mundo subaquático aqui é tão fascinante quanto sua superfície. E isso não é apenas uma paisagem bonita. Na região, foram registrados mais de 150 tipos de plantas, muitas das quais são usadas pelos moradores locais na medicina tradicional. E o que mais impressiona? Essas cachoeiras foram formadas por processos geológicos que ocorreram há milhões de anos, quando as placas tectônicas colidiram, criando um relevo único. Como resultado, a uma altura de aproximadamente 700 metros acima do nível do mar,
a cachoeira se tornou não apenas uma maravilha da natureza, mas também um local de peregrinação para turistas de todo o mundo. E quando você está perto do El Chiflón, você não apenas observa a natureza, mas sente sua força e beleza, que encanta e atrai. A cachoeira não é apenas um jato d'água, é uma parte viva da ecossistema que continua a se desenvolver e a transformar o mundo ao seu redor. A montanha Roraima não é apenas uma montanha, ela é um imenso platô com uma altura de 2.100 metros, que parece ter sido cortado da superfície da Terra. Imagine estar em uma superfície plana, cercada por precipícios com mais de 100 metros de altura. É como estar em outro planeta. Neste platô, crescem mais de 2.000 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, você sabia que aqui você pode encontrar plantas que se alimentam de insetos? Essas plantas carnívoras usam armadilhas especiais para capturar suas presas e obter os nutrientes necessários. Mas isso não é tudo. A montanha Roraima é considerada uma das montanhas mais antigas do planeta, com uma idade superior a 2 bilhões de anos. No seu fundo, é possível ver listras vermelhas e pretas, que são vestígios de minerais ferrosos oxidados. Esses contrastes criam uma cena fantástica que atrai milhares de turistas todos os anos. E aqui começa o verdadeiro encanto. Para chegar à cachoeira, é necessário percorrer um trilho de cerca de 2 quilômetros, onde se abrem vistas deslumbrantes das montanhas e vales ao redor. Você pode encontrar não apenas paisagens pitorescas, mas também espécies únicas da flora e fauna locais, incluindo aves raras. Mas isso não é tudo. Nas proximidades da Rendifoz, há outra cachoeira, o Fosa, menos conhecida, mas não menos pitoresca. A água aqui desce pelas rochas, formando vários pequenos saltos que complementam a paisagem natural de grande beleza. E o mais interessante, os glaciares que alimentam essas cachoeiras desempenham um papel vital no ecossistema da região, fornecendo água tanto para os moradores locais quanto para os animais selvagens. O glaciar Mendenhall, que se estende por 32 quilômetros, parece uma gigantesca rio de gelo descendo das montanhas para um lago cercado por florestas verdes. Mas o que realmente impressiona é que a cada ano este glaciar perde cerca de 300 metros de sua extensão, o que é equivalente ao comprimento de 3 campos de futebol.